Olá, eu sou Marília Araújo, biomédica, e seguimos para mais uma aula dentro da microbiologia para a disciplina de práticas 2. Neste momento, iremos analisar a área da microbiologia voltada para os fungos, a área da micologia. Então, iremos estudar o diagnóstico das micoses, que são infecções causadas por fungos. E no finalzinho dessa aula eu fiz um breve resumo sobre coleta e sobre que tipo de meio utilizar para cada tipo de cultura, tanto de bactérias quanto de fungos. Então, temos fungos em todo o ambiente e no nosso corpo. Temos fungos geofílicos, que são fungos de terra, temos uma variedade grande de fungos de terra que infectam o homem. Temos fungos zoofílicos, que são aqueles que vêm dos animais para o homem, e temos os fungos antropofílicos, que são do homem para o próprio homem, da mesma espécie para a mesma espécie. As linhas de pesquisa que seguimos para a identificação desses fungos, temos o microcultivo, que eu posso fazer a cultura, ou um microcultivo específico, que a gente utiliza muito para fungo filamentoso, onde eu posso visualizar as formas reprodutivas dele e conseguir uma identificação mais precisa. Não é muito utilizado porque ele demora um tempo aí para ser analisado e para que se faça todo o processo. Então, a gente utiliza mais a cultura, tá? A cultura em agar. Temos agas específicos para ser utilizados quando já se sabe ou se tem uma suspeita forte de que está lidando com fungos, ou a gente pode fazer quando não se sabe o semeio nos meios convencionais para a microbiologia, são aqueles que a gente usa para bactéria também, e após o crescimento a gente pode direcionar essa pesquisa para fungos. Ou eu posso fazer o exame direto, que seria a amostra, lâmina, amostra e lamínula, sendo opcional a lamínula, e microscopia, podendo ainda diluir essa amostra em soro fisiológico, solução salina, ou em água destilada, se for o caso, para melhor visualizar essa amostra. Podemos fazer as colorações de gram, os fungos são gram-positivos, então a gente vai visualizar eles todos colorados de roxo ou de azul. O gram aí para os fungos não vai definir classes, né, famílias, ele vai definir apenas a morfologia, para a gente entender com que tipo de fungo está lidando, se são fungos filamentosos, que são aqueles que fazem o bolor, os pelinhos, como o fungo dos alimentos, o mofo, são fungos filamentosos. Ou se eu estou lidando com fungos leveduriformes, que são fungos com formas de bolinhas levemente achatadas, maiores que os cocos das bactérias e levemente achatados. Já os fungos filamentosos, que são aqueles de pelinhos, eles aparecem como se fossem arvorezinhas, galhinhos, várias hifazinhas, ou os micélios, que são conjuntos de hifas, como vocês já estudaram. Posso fazer reações químicas, né, com alguns compostos para fazer identificações. Tenho clarificantes também que eu posso utilizar, como o KOH para fazer. Tenho algumas colorações também específicas para fungo. Tem o azul de algodão, o azul de amã. E analisa a morfologia, né? Como a gente já viu, tanto no exame direto como no gram, eu consigo analisar essa morfologia. E eu posso fazer também da colônia nascida em cultura, né? Outro gram para identificar se eu não tiver feito lá no exame direto ou se eu tiver alguma dúvida. Lembrando que alguns fungos, eles são dismórficos. O que é isso? Fungos que mudam de característica. Eles se apresentam com uma característica de um fungo, por exemplo, filamentoso, e depois eles viram levedura. Então, eles mudam de forma. Eles parecem ser de uma classificação e mudam quando são colocados em temperatura favorável para outra forma. A coleta.
Para coleta, a gente tem especificações. Se eu estou lidando com coleta a depender das lesões, como eu coloquei aí. Se eu estou lidando com uma coleta de fungo em um tecido que não esteja aberto, que não esteja lesionado, ou se eu estou lidando com, por exemplo, um nódulo, se eu estou lidando com algo fechado, entendeu? Depende se eu estou lidando com estruturas como medula, que não somos nós que fazemos a coleta, mas a gente recebe líquor também para fazer líquido pleural, vários tipos de líquidos também, de secreções. Podemos fazer aí também mucosas. Então, a coleta vai depender do local da lesão, né, do local onde eu estou fazendo essa coleta. Se é couro cabeludo, se é pele, se é mucosa. Então, se eu estou lidando com pele, com unhas, com couro cabeludo, aí eu vou fazer uma limpeza, né? Uma desinfecção aí com álcool A70. Se eu estiver lidando com uma lesão aberta, às vezes cria uma degeneração da pele e ficam feridas. Então, eu não posso limpar essas feridas com álcool. Eu vou limpar com soro fisiológico em abundância, gaze, e vou fazer coleta de lesão no meio da lesão e não nas bordas. Nas bordas eu não terei resgate de micro-organismo, eu terei aí apenas leucócitos mortos, que é aquele famoso pus ou aquela secreção amarelada. Então a gente tem que remover aquilo para conseguir fazer uma coleta satisfatória. O armazenamento e o transporte, a gente deve usar recipientes estéreis para todo tipo de coleta microbiológica, deve estar bem vedado e o transporte deve ser adequado dependendo do material, se tiver que ser congelado, refrigerado ou em temperatura ambiente. Os materiais utilizados. Eu vou usar suaves quando eu vou coletar de mucosas. Então, as coletas que são feitas agora para testagem, por exemplo, de PCR e de alguns testes de Covid, são feitos assim, através de secreção com suave. Então, suspeitas de infecções respiratórias, tanto por fungos como por bactérias, a gente vai fazer através de suaves. Coleta de orofaringe também através de suaves. Coleta de secreção vaginal, a gente faz também bem parecido com a citologia, só que a gente não vai fazer o raspado, a gente vai usar o espéculo e vai coletar a secreção com o suave e fazer uma lâmina para o exame direto e coloração de GRAM, 2 lâminas na verdade seria o ideal, e depois colocar esse suave no meio de transporte para que a gente não perca esse micro-organismo até chegar no laboratório para fazer o semeio na cultura. Então, secreções de feridas é como a gente já explicou no slide, como eu expliquei no slide anterior. Algumas coletas é necessário a gente fazer o raspado. Algumas coletas de pele, quando elas estão descamando, a gente pode fazer o raspado ou usar a técnica da fita adesiva e depois fixar ela na lâmina, ou é necessário muitas vezes fazer os dois, a fita, né, adesiva e depois colocar ela na lâmina e depois disso fazer um raspado, lembrando que tem que ser feita uma limpeza antes com álcool A70 quando a lesão fechada. Aí eu vou fazer um raspado. Quando eu estou coletando de unhas, eu também faço um raspado, lembrando que o fungo ele não vai estar na camada superficial. Na camada superficial eu vou encontrar a deteriorização causada pelo fungo, porém ele não é bobinho de ficar na camada mais superficial do tecido que ele está infectando, porque senão os detergentes e os remédios iriam penetrar facilmente e iriam matar eles. Então eles se escondem, eles vão para as camadas mais internas. Quando acontece fungo de pele, por exemplo, muitas vezes se faz todo o tratamento e depois a mancha aparece ou a lesão aparece no mesmo lugar. Por quê? Esse fungo ficou guardado nas camadas mais internas da pele
e a medicação atingiu só a parte superficial da pele. Quando ele teve a oportunidade, ele voltou novamente, saiu da parte mais interna e voltou para a superfície. Lembrando que eles gostam de queratina, então todo o tecido queratinizado vai ser um prato cheio para ser contaminado por fungos. Então, quando eu faço o raspado da unha, eu tenho que eliminar toda a estrutura da unha que esteja se desfazendo ou que esteja descolada, né? Que esteja desprendida ali do tecido. Eu vou ter que ir cortando e guardando esses pedacinhos de unha até que eu consiga atingir um lugar onde essa unha não esteja mais fofinha e eu consiga fazer também, aí fica como se fosse um creminho nessa parte mais interna, que é onde eu vou encontrar muitos fungos. Então a gente coleta essa secreçãozinha também, a gente coleta os pedaços de unha e a gente faz raspado nas unhas. Se eu tenho várias unhas com a mesma característica de fungo, então eu posso até coletar de todas elas, porém, se tem a mesma característica, só é necessário fazer uma coleta. Aí esse raspado eu posso fazer com bisturi, do lado contrário dele de preferência, porque a gente não pode lesionar, não pode cortar esse tecido, tanto se for de pele, né, como machucar o paciente numa coleta de raspado de unha. E tem a lâmina. A gente pode ir esfregando ali, fazendo um raspado com a lâmina, aquela lâmina de vidro normal que a gente usa para fazer esfregaço, para fazer hematologia. E a gente pode utilizar ela também para fazer esse raspado. O ideal quando se faz de unha é a gente fazer tanto da unha como da pele que está em volta. E o pozinho que fica também a gente coletar. Quando eu estou fazendo de pele, além de fazer a fita, né, você coloca a fita adesiva, como um durex, tira, coloca esse lado que ficou em contato com a pele do paciente sobre a lâmina, para depois ser analisada na microscopia com reagente químico, o KOH ou o azul. E também a gente pode fazer esse raspadinho, se o tecido estiver ali descamando, eu pego a lâmina e faço um raspadinho com muito cuidado para não cortar o paciente. O bisturi, quando faz com bisturi, a gente faz ele com lâmina 15, que é um bisturi que ele não é tão afiado como os de corte cirúrgico. Dá para a gente trabalhar com ele com menos risco de agredir o paciente. Se eu estiver lidando com pelos ou com cabelo, eu posso colher as escamas que ficarem ao redor do couro cabeludo, onde os pelos estão lesionados, e se no caso a lesão for direto no pelo, eu tenho que coletar também com a pinça estéril esse pelo para ser analisado junto com as escamas. Se eu estiver fazendo coleta com pus ou com material de abscessos, aí eu tenho aspirados, né, com seringa e agulha para nódulos fechados, e lesão aberta, a gente já conversou sobre a limpeza com gaze, de lesões abertas, de lesões fechadas, a gente faz com o álcool. Pelos, a gente vai fazer a limpeza com álcool 70, raspar com a lâmina de bisturi as escamas cutâneas de bordas de lesões. Pode-se utilizar também uma lâmina de microscopia, como eu já expliquei, e todo o material que a gente conseguir deve ir para análise, para que a gente consiga uma maior chance de resgatar esse micro-organismo. Utilizo qualquer recipiente estéril, né, para ser enviado, para ser encaminhado. E aqui está o passo a passo de tudo que eu já expliquei sobre coleta, para que vocês consigam fixar melhor. Quando eu estou lidando com secreção de ouvido, eu tenho secreção interna e secreção externa. A externa, do ouvido externo, é aquela secreção que a gente consegue visualizar fora do ouvido, que a gente faz ali com o suave.
Secreções internas se fazem através de lavado, que não somos nós que fazemos também, esse material já vem pronto. Já essa do ouvido externo, a gente pode fazer com suave. Pode-se também mergulhar esse suave na salina, né? E a salina serve como meio de transporte. Então, eu posso utilizar, faço a coleta com suave e coloco na salina tamponada, né, estéril, para que ela seja autoclavada. Quando a gente diz salina tamponada estéril, é aquela que a gente autoclava, ela fica estéril de micro-organismo, podendo servir como meio de transporte. Lesão de nariz e seios paranasais. São secreções, né, que a gente colhe obtido por biópsia, que aí já não é conosco, ou através de suave, de lesões tanto superficial como de secreções internas, né? Aí é um suave para secreção, para coleta nasal. Ele tem essa partezinha aqui, ó, que é para você saber até onde você deve introduzir o suave. Então, você coloca dentro do nariz do paciente e na hora que chegar essa partezinha aqui, aí você não introduz mais o suave. Depois de introduzir, você gira o suave algumas vezes e vai para outra narina. Alguns não tem essa travazinha, mas tem a marcação. Aqui uma coleta, ó, a imagem, uma coleta sendo feita. O paciente deve estar tranquilo, aqui o suave sendo girado e depois ele sendo conduzido na salina tamponada. No meio de transporte, né? Podendo ser outro. O paciente vai sentir um certo incômodo para esse tipo de coleta, então ele tem que estar tranquilo, né? E você não pode ser uma coleta apressada. Mucosa oral e orofaringe. Aí a gente vai fazer o procedimento com o suave estéreo de lesão, né, das papilas linguais e da região tonsilar. Vamos visualizar isso melhor. Então, aqui eu tenho, né, as tonsilas, aqui eu tenho a úvula, alguns procedimentos, né, alguns POPs mandam coletar da úvula também e daqui, ó, atrás. Pedem para fazer coletas aqui e passar o suave por aqui. Alguns protocolos, outros coletam apenas das tonsilas ou dessa região da orofaringe já. Aqui eu tenho as papilas da língua, né? Se for um caso de uma lesão aí na língua. Secreção vaginal, como eu falei, a gente faz a coleta através do espéculo, é bem parecido com a citologia. Então, a gente coloca o espéculo para visualizar o saco vaginal, né, e o colo do útero, se for o caso, e fazer a coleta através de suave. Também coloca o suave após isso, se faz lâmina, um suave para lâmina, e um suave para seguir para o laboratório no meio de transporte. Como se processam essas amostras quando chega para a gente? Algumas amostras, como líquidos corporais, né, como líquido acítico, como líquido pleural, como LCR, eles vão ter que ser centrifugados, anticentrífugas específicas. E já essas amostras de pelos, cabelos, escamas de unha, né, a gente vai fazer, essas escamas ou esse pozinho que a gente coletou do raspado, a gente pode diluir ele na salina, né, já vindo no meio de transporte de salina e a gente pode vir diluir e depois fazer esse semeio. Eu tenho aí o KOH, tenho o lactoferrodiamã, que são reativos, né, para fungos dermáceos. Tenho o lactoferrodiazo de algodão, que é muito utilizado para fungos claros e alinos.
E isso a gente utiliza para o exame direto. Para a cultura, eu tenho o Agar Saborô, que é um agar específico para fungos. Eu posso utilizar também o agar batata. Como é que eu faço o agar batata? Tem agar carne, agar batata. A gente pega um meio base e um meio rico, né? Pode ser o Miller-Hinton ou pode ser outro meio nutritivo. E a gente acrescenta, por exemplo, no agar batata, é a água que cozinhou batatas. Batatas da culinária mesmo, aquela batatinha que a gente cozinha, batata inglesa. Então a gente pega a água, o agar carne é da mesma forma. A gente pega o caldo que cozinhou carne e adiciona, em vez da água, adiciona esse caldo no pozinho do agar para ser dissolvido. Então eu vou ter um agar mais nutritivo aí com acréscimo de batata. Tem também o agar microbiótico, o agar micosel, que ele vai inibir leveduras, então a gente utiliza mais ele para fungos filamentosos. Então, se eu tenho uma desconfiança aí do que eu estou lidando com fungo, é uma pesquisa fúngica, eu não tenho dúvidas que seja uma infecção causada por fungo, então eu já posso fazer aí no Agar Saborô, que é um meio que vai crescer todo tipo de fungo. O exame microscópio é a coloração de Gram, é a convencional que a gente faz para todo tipo de micro-organismo. Aí eu vou olhar a morfologia, né, desse fungo. Leveduras eu geralmente faço semeio em Agar Saborô, contendo non-clorafenicol. Fungos filamentosos eu posso fazer no Agar Saborô. Porém, se eu não conseguir um crescimento no Agar Saborô, eu posso fazer o agar batata com cicloheximida ou o agar micosel, que vai inibir aí as leveduras. A temperatura, para todos os tipos de amostra, 30 graus Celsius. Para os fungos dismórficos, que são aqueles que mudam as características, 35 graus Celsius. Porém, muitos lugares utilizam 37 graus Celsius para todos. Como é que eu faço esse semeio? Aquela estria, a gente faz o esgotamento da estria, depois puxa uma estria simples em zigue-zague na superfície desse meio, podendo ser usada a alça de níquel ou cromo ou aquela alça descartável que a gente utilizou. A gente deve fazer isso perto da chama do bico de Bunsen para a gente ter uma proteção maior ou dentro da capela de fluxo laminar para evitar aí contaminantes. Não deve falar nesse momento. Se for uma pessoa que fale muito, deve utilizar aí máscaras, né? Mas deve evitar a fala, porque na nossa saliva, na nossa boca, temos fungos, né? Temos cândida e temos outros fungos que podem ir para esse meio e acabar contaminando esse meio. Temos meios sólidos e meios líquidos. Um meio líquido muito utilizado é o caldo de BHI. O segmento do diagnóstico. Para leveduras, a gente faz o exame direto utilizando solução de hidróxido de potássio, que é o KOH, de 20 a 30%, lâmina e lamínula. Para a cultura, eu uso o Agar Saborô. Posso fazer testes complementares, no caso, com a prova do tubo germinativo, que a gente utiliza para identificar a Candida albicans, dos outros tipos de cândidas. A Candida albicans vai formar um tubo germinativo quando é feito o tratamento e colocado na estufa. As outras cândidas, no prazo não vão fazer, no prazo de 2 horas não vão fazer esse tubo germinativo. Posso fazer o clamidosporo e posso fazer provas bioquímicas também, reações bioquímicas. Agora a gente terminou o diagnóstico, né, específico para fungo e a gente vai começar aqui um resuminho das culturas mais realizadas dentro do laboratório.
Então, a urocultura é uma das mais realizadas junto com a cultura de secreção vaginal. A urocultura ainda é mais utilizada. Então, a obtenção de amostra. Eu tenho vários tipos de amostra, assim como a gente tem para o sumário. Eu tenho urina de jato médio, né? Aquele jato intermediário que a gente utiliza também para fazer o sumário. Eu tenho através de saco coletor, aqueles saquinhos de criança que eu mostrei na aula. Tenho aspirado suprapúbico, aí é uma agulha e faz um aspirado direto na bexiga. E eu tenho através de sonda uretral. Lembrando que a coleta de sonda não é coleta do saco, aquele saquinho que fica a urina, ali é a urina velha. A gente vai estar provavelmente contaminada de micro-organismos, então a gente não utiliza aquela. A urina que a gente utiliza é uma coleta através de aspirado com seringa e agulha estéreis da mangueirinha, que está mais próximo da entrada da bexiga, né, do paciente. Então, a gente vai utilizar aquela mangueirinha que está mais próxima ali do canal urinário do paciente. A gente vai fazer limpeza, né, com álcool 70, vai funcionar com a agulha e seringa, tirar o material e vai colocar no pote coletor. E como é que eu faço para essa urina não descer? A gente pinça ela, ou a gente dobra a mangueirinha para impedir. Aí demora uns 20 minutinhos, ou se o paciente urinar logo, eu já vou ter minha amostra. Depois a gente faz limpeza de novo no local onde foi introduzida a agulha. O ideal é que se coloque um esparadrapo, né, para evitar que esteja contaminação, que aí vai direto para o sistema urinário do paciente. O método de semeadura. Eu vou semear com alça calibrada de 0,01 ou 0,001 ml. Posso fazer o laminocultivo, que é aquele tubinho transparente que eu mostrei na aula, ou por plant. É outra técnica de semeadura. O processamento dessa amostra. Com a alça calibrada, eu semeio no agar de escolha. Se for no laminocultivo, eu posso ou semear, ou eu posso mergulhar a lâmina do laminocultivo na urina, né, esperar cair o excesso e fechar o tubinho e esperar as reações. Eu não preciso necessariamente só semear o laminocultivo. Aqui a gente tem o laminocultivo, igual aquele que eu mostrei a vocês. Aqui é o crescimento em laminocultivo. O laminocultivo existem meios chamados cromogênicos, são aqueles que eu falei que dá reação tintorial quando a colônia nasce e a gente consegue identificar, né, ter um norte de que tipo de micro-organismo é aquele pela cor da colônia que nascer. Quando eu estou lidando com a cultura tradicional, o meio padrão ouro para a urocultura é o agar-clad. Por quê? Ele é um meio nutritivo, ele vai crescer diversos micro-organismos, entre fungos e bactérias, tanto bactérias gram-positivas, gram-negativas como fungos, e ele vai inibir o véu de Proteus, que é uma bactéria que toma conta da placa inteira. A gente diz que ela forma um véu. Então, ela vai inibir o véu de Proteus. Ou eu posso fazer nos meios tradicionais, se eu não tiver o agar-clad. Então, eu tenho que favorecer o crescimento de tudo. Então, eu coloco num meio específico para gram-negativas, que pode ser a Maconque-Otig, o Maconque é mais utilizado. E tenho que semear no meio rico, no caso aí no agar-sangue de carneiro, para os dois tipos. Posso fazer semeio também no meio cromogênico, se trabalhar com ele, ou o laminocultivo, mergulhando ele ou semeando. Eu posso utilizar também a placa já dividida, com dois tipos de meio, agar-sangue de um lado, e aqui colocar o Maconque e o Tigre, e a gente fazer a identificação em uma placa só do mesmo paciente. Essas placas são aquelas divididas no meio que eu mostrei a vocês. Existem também elas divididas em 3. Aqui é uma imagem de um meio cromogênico, onde tem reações tintoriais, e junto com ele vem a escala de cores
para você ir identificando que bactérias são. Aqui, por exemplo, ó, colônia pink nesse meio, característico para bactérias Escherichia coli. Então, eu já teria um norte aí de pesquisa. Colônias amareladas, seria aí o Proteus, a Morganella, grupo de Proteus Morganella. Se eu tenho uma colônia azul, aí já pode ser o grupo das Klebsiellas, Enterobacterias serratia. Se eu tenho colônias verdes, eu posso estar lidando aí com Enterococcus. Então, ele já dá um norte bom, porém esses meios são mais caros. Existe o laminocultivo também, com meio cromogênico, porém são mais caros. Na rotina, vocês vão encontrar mais esses meios básicos aqui. O que eu devo analisar numa urocultura quando minha amostra chega? O certo seria a gente fazer o sumário e fazer a cultura. Porém, às vezes o paciente tem características que quer fazer só a cultura, características de infecção e quer fazer só a cultura para determinar logo antibiótico e micro-organismo. A gente deve analisar a cor, o odor, né, a limpidez dessa urina. Urinas turvas podem indicar e ser um indicativo junto com outras questões, ser indicativo de infecção. Essa urina tá turva, pode ser só urina concentrada, podem ser cristais, podem ser células epiteliais, ou eu posso ter uma quantidade grande de bactérias. A forma de coleta, né, a gente tem que ser analisada e descrita. A origem da amostra, que tipo de amostra foi essa, deve ser descrita também, não sei, na sua ficha. Amostras inadequadas, que a gente deve rejeitar para a cultura. Amostra com contaminação fecal ou menstrual. Amostras não identificadas, recipientes inadequados, ou seja, recipientes que não são estéreis. E coletas que foram feitas de forma inadequada pelo paciente ou pelo profissional. Pacientes susceptíveis, que sempre fazem controle através de uroculturas. Pacientes imunodeprimidos, pacientes que são assintomáticos para infecções urinárias, então tem que se fazer sempre. Por exemplo, grávidas, muitas vezes elas têm infecção urinária e são assintomáticas. Então elas fazem um monitoramento no pré-natal por isso também. Pacientes soropositivos também fazem. Pacientes com distúrbios de imunidade também fazem um controle. De tempos em tempos o médico solicita aí a urocultura com ou sem sintomas. Paciente que faz uso de sonda, também é necessário fazer algumas culturas para que veja se a sonda está havendo contaminação ou não. Para acompanhamento também, pacientes que estão fazendo já uso de antibiótico e o médico quer saber como está o andamento dessa infecção. Os antibióticos estão dando conta, estão fazendo efeito, então ele pede a cultura para saber se existe ou não ali micro-organismo ainda. Ou pós-tratamento ele pede também, pode pedir alguns dias depois do tratamento. Quando o paciente já está fazendo uso de antibiótico, né, está na antibiótico terapia, a gente não vai ter um micro-organismo forte, resistente, né? A gente vai ter um crescimento aí mais lento ou pode nem haver crescimento. O ideal seriam aí pelo menos entre 7 e 10 dias sem uso de antibióticos para que a gente conseguisse fazer uma cultura. Porém, esses casos são casos específicos onde o médico está fazendo um acompanhamento justo para ver se o tratamento está em andamento certo. Pacientes que são sintomáticos, ou seja, tinham toda a clínica, porém as culturas dão negativa, então deve-se repetir culturas. Visualização de micro-organismos exigentes. Às vezes esse micro-organismo não cresce naquele meio, não tem afinidade para aquele meio que você semeou. Então, se você está vendo que ele quer nascer, tem algumas colônias pequenas, aquela poeirinha de colônia, mas ele está resistente, não está conseguindo, né? Está encontrando resistência para o crescimento, você pode fazer aí, se guardou a amostra, fazer um novo semeio num AGA-sangue, num AGA-chocolate, no meio mais rico. Ou você pode aí fazer, pode ser um micro-organismo que não goste, seja anaeróbico, né? Não goste de oxigênio. Aí é muito
muito importante que depois que você faça a estria, você escolha um cantinho, como eu disse a vocês na prática, e façam aquela técnica do furinho, furar ao meio com a amostra. Porque se esse micro-organismo ele for anaeróbico, ele vai crescer ali dentro do meio, livre do oxigênio. Então, para todo semeio é importante que seja feito isso. Pacientes hospitalizados com sonda ou não podem fazer controle através da urocultura. Gestantes, né, com uma certa atenção aí quando a gestante está perdendo muco. Esse muco ele pode ser líquido amniótico, ou esse muco pode ser vindo aí proveniente de uma defesa do nosso corpo, né, que produz muco para liberar, para que arraste fora bactérias ou algum micro-organismo que esteja preso. Se ele não consegue isso com muco, nosso organismo descama as células para que assim possa conseguir essa liberação de micro-organismos aderidos. Os procedimentos, as etapas, né? A gente vai fazer, deve-se fazer um grão da amostra, alguns lugares não fazem, porém eu coloco como um padrão para mim fazer o grão da amostra para saber com que tipo de micro-organismo você está lidando, para que você tenha uma escolha melhor do seu meio de cultivo. O exame, pode-se fazer o exame direto também, a cultura em água e se fazer o grão da colônia para se analisar esse micro-organismo novamente. Ao mesmo tempo que você faz o semeio para a cultura, faça o semeio para o antibiograma, porque esse antibiograma pode sair até antes da cultura, e se o paciente está necessitado de um tratamento, você pode entregar aí no outro dia, né, com 24 horas, esse antibiograma já com a medicação de escolha e continuar com a cultura para identificar que micro-organismo é. Porém, esse paciente já vai estar assistido com uma medicação, né, em um tratamento, e esse médico já vai ter o nosso auxílio aí para dizer a ele que tipo de medicação ele deve utilizar. A leitura do grão, a gente faz um cultivo, a gente faz o grão e olha o crescimento que há, ou no caso se for um semeio, ou se você só fizer a lâmina de grão, você vai olhar aí a presença de que tipo de micro-organismos você encontra. Só um tipo de micro-organismo ou se eu tenho mais de um tipo de micro-organismo? Se eu tenho um tipo só de micro-organismo, por exemplo, ou bactérias gram-positivas ou gram-negativas, ou até só um tipo de fungo, então eu tenho um crescimento monomicrobiano. Se eu tenho mais um tipo de micro-organismo, ou seja, dois tipos de bactérias, ou bactéria e fungo, então eu tenho um crescimento polimicrobiano. Esse crescimento de mais de um micro-organismo pode ser um contaminante ou pode ser realmente um paciente está imunodeprimido aí eu ter infecção por uma bactéria ou por um fungo e ter outro aí em crescimento nessa microbiota. Ou isso pode ser contaminação na hora da coleta. Como é que eu sei? Quando eu faço semeio, aqui a gente está analisando o grão. No semeio a gente vai ver que quando é contaminação, se for contaminação na hora de fazer o meio, ele vai nascer por dentro do meio. Ele também vai crescer se for contaminação fora da estria. Então, o que nascer dentro da estria é o que você semeou. Se for contaminação da amostra, você vai visualizar aí colônias diferentes. Então, você faz identificações diferentes. Se eu tenho uma quantidade bem menor de um micro-organismo do que outra, provavelmente esse que está em menor quantidade pode ser aí a contaminação. Eu posso ter a urocultura qualitativa e a quantitativa. Como o próprio nome já diz, a qualitativa eu vou fazer estrias simples. Posso fazer também por múltiplas estrias ou aquelas estrias enquadrantes que a gente treinou. Mas aí eu só vou visualizar a presença ou ausência de crescimento de micro-organismo. Já na quantitativa, além de ver presença de crescimento, eu vou quantificar, eu vou contar essas colônias. Lembrando que é importante a gente contar bem próximo da luz para que a gente consiga ter uma visualização melhor. Quem tem contador de colônia, faz nele. Quem não tem, coloca a luminária perto
para que tenha uma visualização melhor dessas colônias. Então, eu vou fazer, para a prova quantitativa, obrigatoriamente eu tenho que fazer o semeio aí em múltiplos quadrantes para que a gente consiga mais colônias isoladas. Eu preciso contar colônias isoladas. Depois de contar todas as colônias que nasceram, eu vou multiplicar essas colônias por 1000 e vou ter aí meu total de colônias. Se eu tiver acima de 100.000 unidades formadoras de colônias, o UFC por ml, eu vou ter um indício de infecção. Se eu tenho entre 10 e 90, eu tenho aí uma suspeita de infecção. Se eu tenho entre 9.000 unidades formadoras de colônia, entre 0 ou 9.000, é sem significado clínico para alguns pacientes, lembrando isso. Para pacientes susceptíveis, imunodeprimidos, idosos, crianças, a clínica vai prevalecer sempre. Se o paciente tem toda a clínica, mesmo que a cultura dê negativa, deve-se seguir o tratamento. Então, se eu tenho acima de 100.000 unidades formadoras de colônia, eu já tenho aí um forte indício dessa infecção, né? Eu já posso identificar como infecção. Eu devo semear em até 30 minutos essa urina do momento da coleta ou refrigerar aí a 4 graus Celsius e analisar até no máximo 24 horas. O ideal é o quanto antes. Vários tipos de amostra podem ser utilizados, como a gente já viu. E eu posso fazer também para suspeita de bacilo alcoácido resistente, de BAR. Então, é a primeira urina da manhã e eu faço 3 amostras consecutivas. E a gente não realiza cultura de ponta de catéter desde que não seja exigência do médico. Às vezes ele quer a cultura do catéter, então a gente faz. Cultura de fezes para identificação de infecções intestinais. A amostra o ideal é que seja antes do período febril, em recipiente estéril. Por que antes do período febril? Uma febre é uma defesa do nosso corpo, que aumenta a temperatura para desnaturar a membrana protetora de algumas bactérias e conseguir eliminá-las. Então, a febre acontece como defesa do nosso corpo. Então, se eu faço no momento febril, eu posso perder algum micro-organismo. A menos que essa seja também um pedido, né, do solicitante, que seja feito em febre. Às vezes se pede para avaliar a presença de micro-organismo mesmo com febre. Mas o ideal é que seja feito fora do período febril. Em recipiente estéril, utilizar a espátula, né, que vem junto do kit. Selecionar pontos com alterações, pontos que tenham cores diferentes, que tenham formato diferente, que tenham consistência diferente, que contenha sangue ou muco ou gorduras. Selecionar pequenas porções de diversas regiões dessa amostra para que a gente consiga um resgate melhor do micro-organismo. Lembrando que o trato gastrointestinal já possui fungos e bactérias que fazem parte da digestão, que auxiliam na digestão. Então, a pesquisa aí para fezes seriam bactérias que causam infecção intestinal, bactérias mais invasivas, bactérias que agridem mais. Selecionar pequenas porções de diversas regiões. Não há necessidade de abundância de amostra, como a gente já sabe. Coletar a qualquer hora do dia, né? Respeitando aí o pico febril, não coletar em pico febril. Então, seria o ideal coletar perto da dose de antibiótico, né? Tomou antibiótico, depois que ele começar a fazer efeito, fazer a coleta. Levar imediatamente para o laboratório, se a coleta for feita em casa ou no hospital, né? Levar direto para ser processada e se necessário, se for demorar muito, tem que refrigerar.
Para a coprocultura, temos meios também aí específicos, como é o caso do HSS, S de Shigella e S de Salmonella. Então, no HSS, eu vou ter o crescimento ou de Shigella, que é um tipo de bactéria, ou de Salmonella. Tenho também o H verde brilhante, que é mais específico para a Salmonella, ou eu posso semear nos meios convencionais, Macoca e Tig e no H sangue. Para meio de transporte, eu tenho meios específicos, como o meio Kerry Blair, ou eu posso fazer no Stuart, que a gente usa ele como meio de transporte aí universal para vários tipos de amostras. Eu devo observar as características de cor, odor, consistência, presença de sangue visível, né, e de muco, e fezes, se as fezes são diarreicas. Normalmente, quando se tem suspeita de infecção, as fezes são mais líquidas ou diarreicas. O foco da nossa pesquisa são Salmonella, Shigella e Escherichia coli. São bactérias que causam uma agressão maior e que causam comumente infecções intestinais. A salmonella ela é invasiva. E para alguns pacientes, essas são as mais agressivas. Porém, alguns pacientes que vão estar imunodeprimidos, crianças, idosos, eles podem ter infecção intestinal por outras bactérias mais simples e ainda assim ter complicações. As fezes, a consistência deve ser pastosa, né? Aí no caso de sólido é mais para o parasitológico. Tem formas também em formato cilíndrico, o odor característico de fezes e a cor castanha. Porém, para o uso de culturas, as fezes geralmente já vêm moles, né? Já por conta da infecção. Então, dentro do diagnóstico laboratorial para a fezes, temos o parasitológico, a coprocultura para a infecção e a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Temos outros testes também. Esses são os que a gente mais faz. A coprocultura, a gente pode utilizar um meio de transporte quando essa cultura é feita com suave, o Claribé, ou um frasco estéreo, ou aquele potinho com leitor tradicional. A primeira etapa é semear em algum meio que seja caldo, ou um meio de placa, como o Macoca, o HSS e o H-sangue, se for o caso. A segunda etapa é a incubação, por 6 horas de 35 a 37 graus Celsius, de 18 a 24 horas, e a triagem bioquímica que se segue após o nascimento das colônias. Há amostras de secreções. Temos vários tipos de secreções aí, é só um resumo aí para a gente saber que a gente pode fazer culturas dessas amostras também: orofaringe, nasofaringe, ouvido, pele, genitais, escarro, esperma, aspirados de lavado bronco-bal ou átio, aspirado traqueal ou transtraqueal. Posso fazer de fluidos, de líquidos também, fluidos, líquidos e de urina. Secreções de pele, né? Aí com as coletas, tanto para lesão aberta, fechada ou para ferida de queimadura. Tem aí os processamentos, né, de cada amostra, que é repetitivo, porque a gente já viu. Porém, aqui, eu tenho também amostras para micro-organismos exigentes, que aí, se eu estou lidando com amostras de secreções, por exemplo, íntimas, né, secreções de órgãos reprodutivos, que tem aí uma suspeita de doenças sexualmente transmissíveis. Então, alguns micro-organismos desses, como no caso a gonorreia, eles são mais sensíveis, então eles gostam de meios ricos para crescer. Então, se tiver aí essa suspeita, se for esse tipo de amostra e tem aí uma suspeita ou não, seria indicado a gente fazer no H-chocolate. E eu posso fazer aí também um diferencial que é para micro-organismos que não gostam de oxigênio, anaeróbicos.
eu posso fazer aí a incubação na jarra de baixa tensão de CO2, que é feita uma panelinha de pressão. E a gente pode usar a técnica da vela, porque só existe fogo onde existe oxigênio. Então, a gente coloca uma vela dentro da panelinha e coloca nosso meio de cultivo semeado. Quando o oxigênio dali se acabar, essa vela vai se apagar. Então, ela vai consumir o oxigênio que tem ali dentro, favorecendo o crescimento desse micro-organismo. Esse é um método mais antigo, porém existem as jarras novas onde você consegue retirar esse ar de dentro de outras maneiras. Posso fazer também de escarro, lembrando que o escarro a gente faz o semeio da mesma forma dos outros, posso fazer na água de chocolate também, porém a gente não utiliza grão, a gente faz a técnica de Ziel-Nielsen, que é uma coloração para barro. Temos também aí as hemoculturas, culturas de sangue. Aqui eu tenho uma hemocultura colhida a vácuo, aqui uma hemocultura da mais tradicional e aqui uma hemocultura do método novo. Por quê? Essa cultura a gente tem que ficar invertendo ela todos os dias lá na estufa. Então essa daqui ela já vem assim, feita uma ampulheta, né? Que é para a gente conseguir ficar invertendo ela. Então, nosso sangue ele é para ser estéril. Se eu tenho presença de qualquer tipo de micro-organismo no meu sangue, eu tenho aí uma infecção grave que pode se encaminhar, já tem uma infecção de sepse, né, que é uma infecção generalizada, porque nosso sangue está em todo o nosso corpo. Ele leva nossas células de defesa, leva nutrientes, leva gases, e ele está em todos os tecidos. Então, se eu tenho uma contaminação por micro-organismo no meu sangue, ele vai atingir todo o meu corpo. E é isso que é a sepse, uma infecção generalizada. A coleta como é feita? Também seria ideal antes do acesso febril fazer a asepsia, né, com álcool a 70, e eu devo coletar de 5 a 10 ml para adultos e de 1 a 5 ml para criança. A gente deve fazer essa coleta em mais de um ponto, furar o paciente, fazer a punção e coleta de sangue em mais de um lugar, para que a gente consiga resgatar melhor esse micro-organismo, ter uma chance maior de conseguir ele. Então, eu posso fazer num braço e no outro, posso fazer no pé e no braço, eu faço em locais diferentes. Vou limpar aquela garrafinha, essa inoculação é feita já no leito do paciente, então eu vou pegar essa garrafinha já contando meio de cultivo, vou fazer a coleta, limpar, romper o lacre, limpar com álcool a 70 e fazer a inoculação. Aí eu vou incubar de 35 a 37 graus Celsius e vou observar todos os dias se a atuação de meio, indicando presença de crescimento de micro-organismo. Aqui é só a coleta, que é de forma tradicional, mas está passo a passo. Aqui as especificações de quantidade para criança e para adulto. Particularidades: evitar o uso de anticoagulantes. Então, eu devo fazer a coleta tradicional com a seringa sem nada. Ou posso fazer através do vácuo também. Não coletar de catéter, apenas se a indicação for essa. Punção arterial. Alguns lugares preferem fazer a punção arterial, porque dizem que tem uma chance maior de resgatar esse micro-organismo. Não tem. A gente vai ter uma facilidade maior em resgatar se você coletar em pontos diferentes e num volume adequado. Um pequeno volume eu posso não conseguir resgatar esse micro-organismo. Aqui são os tubinhos para coleta de hemocultura, esse aqui é o a vácuo. E muito obrigado, mais uma vez é um prazer estar com vocês.